Oi, leitores! Hoje eu vim falar um pouquinho como foi minha experiência de leitura com Amigo Imaginário do Stephen Chbosky. Eu vim conversar um pouquinho, né, sem spoilers, com vocês sobre como foi essa minha experiência. Mas, gente, antes, fiquem com algumas imagenzinhas que eu gravei para o vlog de leitura que eu estava planejando fazer desse livro, porém eu desisti e logo eu conto por quê. Mas eu achei as imagens bonitinhas e eu fiquei com dó de mandar pra lixeira. Antes de explicar exatamente do que se trata esse meu desabafo, porque eu acho que esse é um vídeo mais desabafo mesmo do que uma resenha, mas podem considerar uma. Eu preciso deixar algumas coisinhas claras a vocês aí que estão me assistindo. E a primeira delas é que esse livro, Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, ele tem uma nota bem alta lá no Scooby. Aliás, pra quem não sabe, o Stephen, ele é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. 4.2 pra mim, eu considero uma média muito alta. E eu vi que muita gente tava considerando ele um dos melhores livros de terror de 2020, que foi o ano de lançamento dele aqui no Brasil. Sem falar que depois que assim que eu finalizei a minha leitura, eu fui correndo ler bem brevemente, bem por cima, algumas resenhas dele lá no Scooby, e eu vi muita gente idolatrando esse livro, e eu fiquei só me perguntando se essas pessoas tinham lido o mesmo livro que eu. De 10 pessoas, por exemplo, que leram esse livro, umas 7 amaram, deram 5 estrelas, idolatraram ele. E as outras 3 tiveram a mesmíssima opinião que a minha, então graças a Deus eu não estou sozinha nessa. Eu queria deixar, obviamente, bem claro que todas as palavrinhas que eu citar aqui nesse vídeo é uma opinião bem pessoal. Exatamente por isso que eu mencionei que ele tem uma nota bem alta e que muita gente gostou. Ele não é um livro ruim, mas pra mim foi. Porque a experiência de leitura é meio que isso, né, gente? Eu acho que cada livro vai gerar um sentimento, uma emoção diferente pra cada pessoa que o lê. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, se você que já tinha o interesse em Amigo Imaginário, mantenha ele e leia e tire suas próprias conclusões. E se você não tinha o interesse nele, eu recomendo que você leia sim, principalmente para voltar aqui nesse vídeo e falar nos comentários se você concorda ou não comigo. Amigo Imaginário tem os seus pontos, sim, super positivos, mas eu vou logo começando com os ruins, eu vou logo começando lá de baixo da ladeira mesmo. Eu não consigo nem explicar pra vocês o quão altas eram as minhas expectativas com esse livro, mas pra vocês terem uma ideia, como eu mencionei, eu estava lendo ele e gravando o meu primeiro vlog de leitura,
que seria dele, mas quando eu comecei a pegar ranço pelo livro, e não foi pouco, desisti do vlog só de raiva. Amigo Imaginário é considerado um livro de terror, e sim, ele tem seus momentos bem terrorzinho, mas pra mim, no geral, ele é facilmente um thriller psicológico, e eu vou resumir pra vocês bem brevemente a premissa incrível que esse livro tem e que foi jogada na lama da forma mais triste possível, porque com essa premissa, esse autor poderia ter feito a minha leitura favorita de 2021 inteiro, mas não veio aí. Aqui a gente vai ter inicialmente a história do Christopher, é um garotinho de 7 anos que ele está indo morar em uma pequena cidade com a sua mãe. Eles têm esse costume de viver constantemente se mudando de cidade desde que o pai dele se suicidou, e a partir disso a mãe dele começou a se envolver com caras bem violentos, bem abusivos, e agora ela está fugindo de mais um com o filho. Nessa pequena nova cidade chamada Mill Grove, fica na Pensilvânia. Eles querem recomeçar do zero, né, uma vida só os dois, e aos poucos eles vão conseguindo. Existe um bosque nessa cidade e ele é gigante, mas para qualquer outra pessoa ele seria como mais um bosque gigante em uma cidade pequena, mas que acaba atraindo Christopher de uma forma diferente. Um dia esse garotinho some e 6 dias depois ele é visto saindo desse bosque à noite. E ok, ele tá fisicamente bem, ele não tá ferido, porém, ele tá muito estranho. O Christopher volta desse bosque pra sua casa, pra sua rotina, pra sua escola, normal, só que ele volta com uma voz na sua cabeça, como se fosse uma pessoa, um amigo que só ele pode ouvir, imaginário, talvez. Essa voz tem uma missão extremamente importante que só o Christopher pode cumprir, e caso ele não consiga cumprir antes do Natal, não só ele, como todos que ele conhecem vão sofrer. Gente, essa premissa, sério, me digam se não é impecável. Pois é, o tombo foi alto. Tá, então a gente tem essa coisa da criança que fica desaparecida por 6 dias e volta diferente e com um amigo imaginário. Talvez. Ele volta mudado e, como que eu posso dizer? Esse bosque, ele meio que causou um efeito no Christopher, como se fosse efeitos colaterais por ele ter ficado tanto tempo desaparecido ali. Então, depois que ele é achado e ele volta pra casa, ele começa a ter febres extremamente altas e muitas dores de cabeça. Eu criei algumas teorias e eu tinha a minha favorita, que não seria surpreendente, afinal de contas eu já tinha pensado nela, mas essa minha teoria, ela ia pro lado mais racional da coisa, uma explicação mais psicológica para tudo que estava acontecendo, ou até mesmo genética. Só que a partir de um determinado ponto, esse chuchuzinho aqui, de 770 páginas, acaba virando mais uma fantasia do que um livro de terror ou qualquer outra coisa que eu estava ansiosamente esperando. Eu não sei explicar para vocês o quão abrupta é a mudança de atmosfera dessa história. Você lê esperando algo mas tão diferente do que o autor entrega, e tipo assim, ok, talvez isso seja um pouco culpa das minhas expectativas super altas, talvez, mas gente, o começo desse livro, uns 45% dele, ou até um pouco menos, é incrível. Para vocês terem uma noção, as 2 primeiras noites da minha leitura dele, eu não consegui dormir sem luz nenhuma. Eu não tenho abajur, então eu tive que ler, eu tive que dormir com a luz do notebook ligada. Vocês têm noção disso? Juro. Porque assim, o Stephen, ele é um escritor principalmente de roteiros cinematográficos. Então, além do roteiro do próprio livro dele, As Vantagens de Ser Invisível, ele também é coautor do roteiro da adaptação de A Bela e a Fera, aquela versão da Disney com a Emma Watson, e ele também é coautor da adaptação do livro de Extraordinário. Ou seja, esse cara, ele tem uma visão cinematográfica muito foda. Eu tive pouquíssima dificuldade em conseguir imaginar as cenas desse livro. Eu só comecei a ter essa dificuldade quando ele começou a fantasiar demais, e aí o livro perdeu um pouco da minha atenção e tudo o que eu queria era terminar. Mas a grande maioria das cenas desse livro é a gente praticamente assistindo a um filme. As sensações
Principalmente as de causar medo, elas são incríveis de imersivas, porque as cenas descritas e as sensações, a sensação de que os personagens estão sendo observados e é um sussurro, uma voz no vento, um arrepio na nuca, um passo que a pessoa ouve atrás de si, mas quando ela vira não tem ninguém atrás. Então, uma sensação de que não está sozinho, mesmo estando completamente sozinho, começa a passar para você durante a leitura desse livro, e isso é inevitável. Todo mundo vai sentir isso, porque nisso o Stephen, ele foi um mestre. Todas as sensações de desconforto e medo que esse livro poderia proporcionar, eu senti. E pra mim isso foi incrível, porque eu leio pra isso, pra me sentir envolvida, pra me sentir ali no clima da história. E beleza, tudo ótimo. Chegando perto das 500 páginas do livro, a história, ela tem uma quebra de ritmo e de clima absurda. Eu senti muita, mas muita angústia perto do final desse livro, porque o autor começou a dar voltas e voltas e mais voltas e mais voltas em círculo. Eu não tava conseguindo enxergar um final para aquilo. E a sensação, exatamente a sensação que eu tava sentindo era de que ele tava repetindo o mesmo acontecimento em cada novo capítulo, e isso tava me dando um desespero. Porque junto da decepção da história não estar mais tão boa quanto lá no início, a angústia por estar lendo a mesma coisa acontecendo por 400 páginas, eu ainda tinha um sentimento de raiva. Porque esse livro tinha tudo pra ser incrível e quem dera fosse exagero meu. Esse livro, ele tinha tudo pra ser incrível. Eu nunca li It, a Coisa, do King, mas eu já assisti ao filme e logo no início do livro eu tinha essa mesma sensação de estar assistindo ao filme It, porque a gente tem na história, a gente tem a realidade, mas coisas estranhas e macabras acontecendo, coisas que não fazem parte da realidade. Algumas coisas meio fantasiosas ou imaginárias. Então, até certo momento do livro, você começa a duvidar do psicológico do Christopher, porque o autor meio que induz a gente a isso. A gente tá lidando aqui com algo oculto, tipo, fora da nossa percepção, ou com esquizofrenia, psicose. Esse bosque, ele tem alguma maldição, ou isso tudo, na verdade, é uma forma da mente do Christopher de lidar com algum trauma pesado? Então, do início até o momento que a gente não tem as respostas para essas perguntas, foi com certeza meu momento favorito do livro. Mas depois, o autor vai respondendo essas perguntas pra gente com muita fantasia, com muita enrolação. Ele começa a colocar na história aspectos e personagens religiosos e eu nunca imaginava que a história iria pra esse lado. Eu tinha certeza que tudo ia ter uma explicação mais racional e que no final eu ia ter um plot twist que ia explodir minha mente e que ia fazer eu ficar dias pensando na história e no que aconteceu, mesmo depois de já ter finalizado a leitura. Mas aí, quando a reviravolta realmente acontece, eu ainda estava esperando ela acontecer. E quando eu vi que ela já tinha acontecido, eu só fiquei, ah, tá, é isso. Assim, foi uma leitura muito rápida, do início pra metade. Esse livro, ele te engole de tão rápido, de tão bom, de tão... Gente, é muito envolvente. Eu ainda tô chocada, assim, como que esse livro... Mas ele facilmente poderia ser um livro de 400 páginas em vez de 770. Eu pensei seriamente em pular páginas e ir logo pro último capítulo, porque, como eu disse pra vocês, chega um momento que o livro, ele basicamente é o mesmo acontecimento em looping e isso é desesperador, mas eu fui muito guerreira, porque depois de 750 páginas eu ia me sentir um pouco mal se eu pulasse as últimas 20, porque, né, gente... O que são 20 páginas perto de 750 e consegui finalizar, mas juro pra vocês, eu ainda não sei como. Eu precisei desabafar sobre minha experiência lendo Amigo Imaginário, porque eu juro pra vocês, pouquíssimas vezes durante a minha vida literária o tombo foi tão alto e tão cansativo. Mas, como eu disse pra vocês, esse livro ele tá longe de ser um livro ruim. Minha experiência ruim com ele não faz dele um livro ruim
e a média super alta dele lá no Scooby tá aí pra provar. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus, como foi a sua experiência com um amigo imaginário. Se você acha que eu sou burra e eu não entendi a mensagem que o autor quis passar, ou se ele realmente dá 1 milhão de voltas durante essa história e só desmatou árvores a mais no mundo, porque sim, o livro poderia ser menor. Comenta aqui embaixo, sem spoilers, como foi a experiência de vocês, porque eu preciso e eu vou adorar saber. Gente, o feedback de vocês é muito importante, então antes de vocês irem pro próximo vídeo, avalie esse aqui pra mim e se inscreva caso ainda você não for inscrito para acompanhar os próximos videozinhos que estão por vir, os próximos conteúdos. Aproveita e me segue lá no @feitaleitora no Instagram, que é o Instagram do canal, onde eu tô sempre avisando quando tem conteúdo novo por aqui e minhas leituras atuais, essas coisinhas, vocês também são super bem-vindos por lá. Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que a gente se veja no próximo do canal. Ótimas leituras para todos vocês e caso você for ler Amigo Imaginário, eu espero que a sua experiência seja melhor que a minha. É isso.